Hoje eu não tenho uma boa notícia para você. Talvez você esteja sendo espionado. E não, eu não tô falando da sua geladeira Smart, não. Um sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública pode usar uma das suas plataformas para saber tudo sobre você. Acompanhar os trajetos do seu carro, saber tudo sobre o que você comprou através das suas notas fiscais e por aí vai. E o que é pior, tem pouquíssima transparência e controle sobre como essa plataforma é usada. Quem mais cultivou esse sistema foi o governo Bolsonaro, claro, mas as coisas não parecem ter melhorado muito no governo atual. A maior parte das informações usadas para escrever o roteiro desse vídeo vem de uma série de reportagens sobre a plataforma de monitoramento Cortex, escrita pelo Caio de Freitas e pelo Rubens Valente. Elas foram publicadas no site Agência Pública. Confere lá que é muito bom. Tá, mas o que é o Cortex? O Cortex é uma grande base de dados que permite vigiar um alvo através de dados de diferentes sistemas do governo. O principal deles são as câmeras de rodovias federais, ruas e avenidas urbanas. São cerca de 36 mil câmeras que podem ser acessadas em tempo real. Mas não fica só nisso. Também tem dados sobre compra de passagem de ônibus, emissão de notas fiscais, cadastro geral de empregados, cadastro do SUS e até a lista de pessoas politicamente expostas. É muita coisa. Os usuários desse sistema têm acesso a informações extremamente sensíveis. Tá, mas afinal, quem são esses usuários? Hoje, 55 mil pessoas têm acesso ao sistema, entre civis e militares. Isso inclui todos os 49 órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência, como a ABIN, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e o GSI, mas vai além e já está chegando até as guardas municipais. Com tanta gente tendo acesso a informações tão sensíveis, deve ter um controle muito grande sobre para que ele está sendo usado, certo? Certo? Na verdade, não. O usuário pode acessar o sistema sem explicar o porquê, quem mandou monitorar, quanto tempo ficou vigiando alguém e nem o resultado da vigilância. É totalmente descontrolado. Mas vamos dar um passo para trás e entender como foi que a gente chegou nesse ponto? Tudo começou no governo Dilma, mas ganhou corpo mesmo durante o governo Bolsonaro. Ele começa no governo Dilma muito pequeno, é um setor de inteligência pequeno, uma coordenadoria. Ele ganha força no governo Temer e aí ele explode o seu uso, a sua estrutura explode no governo Bolsonaro. Um dos primeiros atos do então ministro Sérgio Moro foi transformar a coordenadoria em uma secretaria, Secretaria de Operações de Inteligência. Essa secretaria ganha superpoderes, junto com uma portaria assinada por Moro. De lá para cá, só foi aumentando. Quando o novo governo toma posse, de uma forma que frustrou muitas pessoas que estavam acompanhando esse tema, basicamente não houve alteração no funcionamento. Isso se deu especialmente durante a gestão de Sérgio Moro como super-ministro da Justiça. Ele chegou a comemorar publicamente no Twitter a integração de novos sistemas ao Cortex, aumentando as suas possibilidades. Então, vocês lembram daquele dossiê produzido pelo Ministério do Sérgio Moro sobre professores e policiais antifascistas? O dossiê possui nomes, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. A atividade contra os antifascistas, conforme documentos aos quais o portal UOL teve acesso, é realizada por uma unidade do Ministério pouco conhecida, a Secretaria de Operações Integradas. Pois é, foi feito por esse mesmo setor aí. Na verdade, em 2020, a área de inteligência do Ministério da Justiça, do governo Bolsonaro, se torna alvo da imprensa e também do Supremo Tribunal Federal, porque havia relatórios contra policiais antifascistas e professores antifascistas. É o mesmo setor que operou aqueles relatórios,
agora trata desse sistema. De acordo com a agência pública, entre 2015 e 2023, o Ministério produziu 6.841 relatórios desse tipo, 66% deles durante o governo Bolsonaro. Mas uma manobra burocrática da pasta garantiu que eles ficassem em sigilo eterno, ou seja, não tem um prazo para a gente saber o que tem dentro desses relatórios. Acontece que, enquanto a gente não sabe exatamente para que essa ferramenta estava sendo usada, as possibilidades que ficam no ar são bem assustadoras. As investigações da Polícia Federal revelaram, ainda no fim de 2024, que um dos oficiais de alta patente que estaria envolvido em todo aquele plano que poderia culminar no sequestro, eventual assassinato de autoridades da República, ele estava lotado no Centro de Inteligência do Exército. Então, veja, enquanto não se abre devidamente, enquanto não se responde o uso e até que ponto houve o descontrole, nós não temos nem como afirmar se isso não foi usado na trama do golpe. Né? Então, esse é apenas, de novo, né, um entre vários exemplos do mau uso que uma ferramenta poderosa como essa pode proporcionar a quem está no poder no momento. Dito isso, a apuração do Caio de Freitas e do Rubens Valente já demonstra alguns usos bem problemáticos dessa plataforma. É o que a gente vai ver no próximo segmento. Fevereiro é aquele mês esquisito, né? Tem gente que já voltou a trabalhar, tem gente que ainda tá de férias e tem gente que tá trabalhando, mas vai parar de trabalhar no carnaval. E tem os jornalistas que nunca param de trabalhar porque o roteirista do Brasil não dá sossego. Mas não importa em qual grupo você tá, a Insider tem a peça certa para você. Se você vai trabalhar, tem as camisas Future Form, que tem tecnologia hidrorrepelente e modelagem perfeita para manter o visual clean e funcional. Tá de férias ainda e aproveitando para dar aquela exercitada? Tem o Future Shorts 200, com tecido elástico que desamassa no corpo e seca rapidinho. Agora, se você vai aproveitar o calor para tomar aquele banho de praia ou de piscina, os biquínis e maiôs da Insider são feitos com biomassa de milho, que não perde a cor, oferece proteção UV e secam super rápido. E para todas as ocasiões tem sempre a maravilhosa Tech T-shirt. Eu já tô aqui com a minha. E na loja você vai encontrar todos os tamanhos, do P até o XXGG. Você usa o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, para ganhar 12% de desconto em qualquer produto da loja. Se você entrar usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo, o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Não importa o que fevereiro te reserva, eu posso te dizer que se você entrar lá, você vai receber roupa bonita e de alta tecnologia. E de quebra, vai ajudar a gente a continuar o nosso trabalho aqui no Meteoro. Muito obrigada para você que está assistindo e para a Insider pela super parceria. Não precisa ser um gênio para imaginar que disponibilizar um sistema de vigilância tão poderoso para um número tão grande de pessoas, com pouquíssimo controle do que está sendo feito, iria gerar problemas. Por exemplo, o marido pode usar a plataforma para monitorar a própria esposa. E não, a gente não está inventando uma situação perigosa e hipotética. Na verdade, isso é tão recorrente que existem até documentos internos do Ministério discutindo essa situação. Encontramos também casos em que o próprio Ministério da Justiça alerta o órgão, o setor de inteligência, sobre o risco de policiais estarem monitorando suas próprias esposas. Uau. Então, para saber onde a esposa foi. O documento em questão fala sobre um alerta quando o policial rastrear o veículo da esposa, considerando os crimes de violência doméstica. Isso vindo de um sistema que supostamente seria usado para evitar crimes. Mas a gente pode ser mais criativo, que tal usar um robô para minerar dados da plataforma? Pois tinha gente fazendo isso também. Na nossa investigação encontramos o caso de um usuário na Bahia, Polícia Militar da Bahia, um policial militar em tese, né, que acessou 1 milhão de vezes o sistema em um dia, indicando certamente o uso de um robô. Esse robô está raspando
esses dados? Aí fica a pergunta, o que é que essa pessoa planejava fazer com milhões de dados sigilosos de cidadãos brasileiros, hein? E como não poderia deixar de ser, o sistema também foi explorado pelo crime organizado. As próprias organizações criminosas que o Ministério jura combater podem estar tendo acesso ao sistema por meio de suborno, compra, desvio desses dados, como já foi constatado em um caso, pelo menos em Brasília. A ata de uma reunião do grupo de trabalho criado em 2023 para estabelecer os procedimentos a serem tomados em casos de irregularidades mostra que o Ministério da Justiça tinha o conhecimento de que organizações criminosas tiveram acesso à plataforma no passado. O GT vem identificando mais recentemente em que, de fato, não foi só um comprometimento em razão de vazamento de credencial, mas sim o uso da credencial em consultas irregulares, inclusive através de compartilhamento com organizações criminosas. Sim, o documento está dizendo que tinha gente compartilhando credencial com membros do crime organizado. E a gente já viu o resultado disso. Em fevereiro de 2024, uma reportagem do Ayuri Rebelo, publicada no Intercept Brasil, conta sobre como esses dados podem ser usados para uma grande variedade de golpes em Brasília e como 2 hackers chegaram a ameaçar o delegado que investigava muitos desses golpes. Os golpistas tinham acesso a dados como CPF, celular, endereços residenciais e comerciais, e-mails, fotos, assinaturas digitalizadas, cópias da CNH com número de segurança, carros, armas, empresas, boletins de ocorrência, mandados de prisão, Banco Nacional de DNAs, empregador, salário, imposto de renda, vizinhos, dados completos de parentes, score em instituições financeiras, idade, classe social, um histórico de vida e nome completo, além, é claro, de acesso às câmeras de câmeras. A investigação acabou levando a uma plataforma chamada Painel Analytics, onde era possível comprar essas informações via Telegram e WhatsApp, através de assinaturas com valores a partir de R$150. E adivinha de onde vinham os dados dessa plataforma? Do Cortex, é claro. Apesar de tudo isso, o Ministério da Justiça nega que o sistema tenha sido usado pelo crime organizado. Em janeiro de 2025, eles chegaram a admitir a ocorrência de incidentes e de perda de credenciais por erros, mas garantem que não houve compartilhamento intencional dessas credenciais com criminosos e que os protocolos de segurança da plataforma garantem a sua segurança. E aí você me pergunta, tem como piorar? Tem como piorar. A plataforma Cortex não para de se expandir. Por exemplo, em fevereiro de 2025, uma reportagem do Rubens Valente e do Caio de Freitas mostrou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está tentando incluir dados dos cadastros de alunos de redes municipais de ensino no sistema Cortex. Sim, até dados de crianças podem entrar nessa brincadeira. A justificativa é óbvia, garantir a segurança das escolas. Mas a essa altura já dá para desconfiar que eles são capazes de garantir a segurança dos dados que eles estão coletando. Aí é óbvio que os especialistas em educação discordam veementemente de que esse seja o melhor meio para garantir segurança nas escolas. Como a Miriam Abramovay, professora visitante do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que não apenas disse que o método não funciona, como ainda chamou de pesadelo autoritário. Mas se você acha que a gente já chegou ao fundo do poço, pega a broca e continua cavando, porque o sistema Cortex pode estar se reproduzindo. Um dos nomes envolvidos na estruturação da plataforma durante o governo Bolsonaro foi o do major da PM, Eduardo Gonçalves Fernandes. Depois do Bolsonaro deixar a presidência, o major Fernandes passou a integrar a equipe do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, onde passou a trabalhar na ampliação do projeto Muralha Paulista, que é basicamente uma versão estadual do Cortex. Essa versão, aliás, funcionou por 1 ano e meio sem nem um decreto regulador. Até na falta de regulação, ela parece com a irmã mais velha. Eu vou falar baixinho, que é para não dar ideia. Você já pensou se a moda pega e todo governador resolve ter um sistema de vigilância desregulado para chamar de seu? E olha só, o Muralha Paulista, aliás que nome, está tentando chegar a alturas em que o Cortex ainda não chegou, como ter acesso a câmeras privadas. Uma reportagem de William Cardoso e Bruno Ribeiro, publicada em maio de 2024 no Metrópolis,
conta que o Major Fernandes já participou de reuniões fechadas com síndicos de condomínios para tentar convencer eles a ceder imagens das câmeras dos sistemas internos de segurança à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para uso pelo Muralha Paulista. Eu sei que eu faço essa pergunta com muita frequência, mas o que é que pode dar errado? O Major Fernandes chega a prometer usar softwares de reconhecimento facial nas imagens para identificar possíveis criminosos. Tá complicado, né? Mas a gente ainda tem uma pergunta para responder antes de terminar esse vídeo. Como é que o Ministério da Justiça do governo atual tá lidando com toda essa situação, hein? O Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi quem criou a plataforma, já lavou as mãos. Em 2024, disseram à equipe da agência pública que não cabe a eles controlar o acesso, mas sim aos órgãos públicos que usam o sistema, ou seja, eles podem se autorregular. Foi até difícil de dizer isso. Em teoria, os usos irregulares do sistema deveriam gerar relatórios de auditoria, mas em 4 anos de uso por mais de 50 mil pessoas, apenas 62 desses relatórios foram gerados. E se você está achando que foram gerados só 62 relatórios porque tem pouco uso irregular, eu tenho uma coisa para contar para você. E parece que não há muito interesse do governo Lula em tentar resgatar o que aconteceu nesse período. Ainda em 2024, na série inicial de matérias que nós publicamos, nós obtivemos documentos que mostram que o primeiro grupo de trabalho criado pelo atual governo Lula para investigar o uso da ferramenta Cortex, decidiu que haveria auditoria apenas do presente em diante. O Ministério também não está ajudando o trabalho dos jornalistas. Eles se recusam a revelar informações sobre os relatórios produzidos através da plataforma Cortex, inclusive sobre o que foi produzido durante o governo Bolsonaro. Não, você não está entendendo errado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula não quer revelar o que foi feito com uma máquina de espionagem durante o governo Bolsonaro. A gente tem questionado o Ministério da Justiça a respeito. Infelizmente, uma grande luta por meio da Lei de Acesso à Informação. Eles se recusam a nos fornecer até hoje o que o governo Bolsonaro produziu a respeito. Sabemos que o número de relatórios de inteligência explodiu 700% no governo Bolsonaro. Nós queremos saber o que ele fez, quem ele pesquisou, atrás de quem ele foi. Infelizmente, o Ministério da Justiça se recusa há 1 ano e 10 meses. Já são 2 ministros da Justiça do atual governo que se recusam a essa transparência. No limite, primeiro começaram alegando que não poderiam fornecer porque estavam sujeitos a uma lei que regula a ABIN e o Serviço Brasileiro de Inteligência. Inúmeros recursos nós mostramos que essa lei da ABIN não é superior à Lei de Acesso à Informação, não pode ser superior. A lei da ABIN regula o setor de inteligência, não regula a transparência. Depois de muita briga, a Controladoria Geral da União nos deu ganho de causa, disse que nós tínhamos razão. De fato, o Ministério da Justiça não pode usar a portaria de Moro, veja a ironia, o atual Ministério usando a portaria do Moro. Sérgio Moro. Uhum. Não pode usar essa portaria porque a portaria não é superior à lei de acesso. Quando o Ministério perdeu essa batalha, que nós ganhamos, ele mudou a sua argumentação dizendo que o nosso pedido era muito genérico, que demandava muito tempo para organizar esses relatórios, quando nós sabemos que basta um clique, são relatórios em PDF. O cálculo que nós temos é que são 7.000 relatórios produzidos sobre todos os aspectos da vida brasileira. E não se sabe o que, jornalistas, ambientalistas, indigenistas, sindicalistas, sabemos que foram feitos contra policiais e professores antifascistas. O resto é um ponto de interrogação. A coisa vai tão longe que os acordos firmados entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e os governos estaduais e municipais para o uso da plataforma trazem sempre uma cláusula anti-imprensa,
Essa cláusula lista o seguinte como parte das obrigações: fazer uso das informações de dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública somente pelos órgãos integrantes neste acordo, sendo expressamente proibida a transmissão a outros órgãos ou entidades, tampouco divulgar à imprensa que uma possível ocorrência foi decorrente de informações contidas no sistema, de forma a detalhar sua dinâmica de funcionamento. Não fica claro se essas ocorrências se referem a crimes resolvidos usando o Córtex ou crimes cometidos usando ele. E não é só a imprensa que está apontando problemas aí do Córtex. As organizações não governamentais também estão fazendo coro. A coalizão Direitos na Rede, formada por mais de 50 organizações acadêmicas e da sociedade civil em defesa dos direitos digitais, se posicionou através de uma nota publicada em novembro de 2024, dizendo o seguinte: o tratamento de dados pessoais no âmbito da segurança pública não deve servir como justificativa para uma coleta massiva de dados com menos parâmetros de transparência e segurança. Eles também destacam que o Córtex avança nos caminhos de potencializar a violência de Estado e repressão política no Brasil. A ferramenta cria possibilidades de perseguição a jornalistas, defensores de direitos humanos, militantes e ativistas de movimentos sociais, assim como agentes políticos em um país que vive cada vez mais violência dessa ordem. Infelizmente, até o momento em que o roteiro desse vídeo foi produzido, o governo Lula não deu nenhum sinal de que aumentaria a transparência ou o controle sobre o sistema. É claro que a gente não pode culpar o governo atual pela criação, pela estruturação ou mesmo pelos piores usos dessa plataforma. A gente sabe muito bem disso. Mas é nossa obrigação, enquanto defensores da liberdade de imprensa e de todos nós como defensores dos direitos humanos, cobrar o governo atual pela falta de iniciativa na resolução dos problemas do Córtex e pelo esforço em expandir o sistema.